Hello, good evening! Hoje eu estou sentindo que essa live vai ser incrível. Como disse ali alguém nos comentários, uma maratona de conhecimento. Porque essa aula de hoje, gente, está muito bacana. Todas elas, na verdade, né? Um degrauzinho assim, você vai subindo no conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre usos do ING, que é muito além do gerúndio. Isa da hora, hello Isa. Gabriela, hello. Sejam muito bem-vindos. Ismael, good evening teacher. Good evening, Ismael. Gente, é muito mais do que o ING, é muito mais do que o gerúndio. Geralmente a gente aprende, né, que quando tem um ING no verbo, significa o nosso ando, endo, indo, que é o nosso gerúndio em português. Eu estou comendo, eu estou cantando, eu estou indo. Então, esse ando, endo, indo, que a gente usa junto com o verbo to be, porque é eu estou, ele está caminhando, ele está cantando, ando, endo, indo. Nós aprendemos que é o ING em inglês na escola. Você lembra disso? Quem lembra disso? Oi, Nelita, good evening. Quem lembra disso? Outra pessoa de Itaquera, São Paulo por aqui. Olha que legal, Gabi, viu só? Good evening, Fortaleza, Ceará. Oi, Ilma, tudo bem com você? Bora começar nossa aula? Bora começar, porque nós temos muita coisa importante aqui. Very good. Essa é a nossa aula. Já deixa seu like aí nessa live para quem tem certeza que vai aprender alguma coisa, e eu tenho certeza que você vai aprender. Deixe seu like e se inscreva se você não é inscrito, para que você possa receber as nossas notificações quando estivermos fazendo uma live surpresa aí. Que tal? Bora lá! Hoje nós estamos aqui, ó. Gente, nós vencemos todos esses quadradinhos e eu estou orgulhosíssima de vocês. Oi, Rosiane, good evening. Bora começar? Primeira tela, usos do ING. São vários usos, ó. 1, 2, 3, vai até o 7. Esses 4 primeiros são muito parecidos. Oi, Plínio, good evening. Olha só, o primeiro aqui é o presente contínuo ou present continuous. Esse present continuous é o presente contínuo para dizer que você está fazendo alguma coisa naquele momento. Hello, Luther King, chegando aí, good evening. Para dizer que você está fazendo algo naquele momento, ok? E qual que é a estrutura dele? Não importa se ele está no caso número 1, present, no caso número 2 é o past, o passado, ou no caso número 3, o future. Ele vai ter essa ordem ali em cima, ó, rosinha, o pronome, que é a pessoa, I, you, we, they, he, she, it. Depois tem o verbo to be, conjugado. Se for I, você vai usar am no presente, was no passado. Se for he, is no presente, was no passado. Lembra da aula do presente e do passado do verbo to be? Se for ali a pessoa nós, we, você vai usar are no presente e were no passado, perfeito? Continuando aqui então, ó. To be é o presente conjugado, very good. Depois vai ter o verbo mais ing, o verbo grudadinho com ing. Isso é o presente contínuo. Vamos ver o exemplo? Eu estou, I am. Am, porque é o I, né? Drink é beber. Colocou ing, drinking. O que? Water. Eu estou bebendo água. I am drinking water. Não é eu bebo, I drink. É eu estou, I am drinking, bebendo. Este é o caso clássico que todos nós já vimos lá na escola um dia, não é mesmo? Quem se lembra disso da escola? No passado é a mesma coisa. Você vai dizer eu estava. Olha, o pessoal do Face, hi, good evening. Oi, Silvânia. Oi, Rubem. Sejam todos bem-vindos. No passado, nós vamos usar a mesma estrutura, só que ao invés de am, é was. Eu estava trabalhando ontem. I was working yesterday. Working. Então, colocou ing no work para dizer trabalhando, tá? E olha o futuro. Eu estarei. I will be. Você usa o futuro normal. I will be. Aqui nós usamos o be. Lembra? Presente, am, is, are. Passado, was, were. E o futuro, will be, para todo mundo. I will be studying tomorrow. Eu estarei estudando amanhã.
Very good. Esses são os 3 casos clássicos que nós já estamos acostumados, mas nós vamos até o 7, depois tem alguns exemplos, ok? Podem deixar exemplos aí para mim. Oi, Douglas, gosto muito das aulas. Que bom, Douglas. Você já está no meu grupo VIP, Douglas? Entre lá, porque é muito importante. O link do grupo VIP, gente, está na descrição, tanto na bio do Instagram, está na descrição dos vídeos no Face e no YouTube. Me deixem exemplos aí com este, pode ser presente contínuo, pode ser o past ou pode ser o futuro, tá? Observe bem as pessoas ali do verbo to be, tem que estar conjugado direitinho. Por isso que é uma escadinha, né? Primeiro você tem que aprender o presente e diferenciar o presente de todos os verbos e o presente do verbo to be. Depois o passado, daí você vai diferenciar o passado de todos, o passado do to be. Depois o futuro, depois os modais. Aí quando você for aprender o presente contínuo, passado contínuo, você já sabe usar o verbo to be conjugado certinho. Percebe como é uma escadinha de conhecimento? Oi, Rô, tudo bem? Hi, teacher, good evening, seja bem-vinda. Bora lá, exemplos. Eu quero exemplos com usos do ING nesses 3 casos que eu já apresentei. Eu vou apresentar 7. Tem alguns que eu acho que você vai se surpreender, ok? Rodolfo já colocou aqui, ó. I'm playing soccer with my brother in the morning. Eu estou, o quê? Jogando futebol com meu irmão de manhã. Isso aí, parabéns. Hi, teacher, good evening. Eu já tinha lido ali. A Mariana disse, she was eating pizza yesterday at home. Perfeito, Mai, você usou nossa metodologia de bloquinhos, né, para deixar bem enorme. Ela estava, o quê? Comendo pizza. Quando? Ontem. Onde? Em casa. E ali você fez todas as perguntas, certinho. Ismael, I was eating chicken with polenta. Very good. Polenta mesmo, né? Uma comida típica ali, alguma coisa de corn, de milho. Very good. Joia. I'm learning English with C. Isso, Ana Cláudia. Very good. Eu estou o quê? To learn é aprender. Learning, aprendendo com ING. O quê? Aprendendo o quê? English. Com quem? With C. Joia, perfeito. Olha, o Plínio colocou um exemplo ali. I'm playing video game right now. Isso, só não esqueça do I sempre com letra maiúscula. Eu sei que às vezes digitando no celular ali é ruim de mudar, mas não esqueçam. Very good, todo mundo. I, English, português, né? As línguas, os idiomas e o pronome I sempre com letra maiúscula. Rodolfo, mais uma. They were studying English yesterday at school with their friends. Uau, Rodolfo! Você já usou o their friends ali que nós fizemos na aula de hoje à tarde, às 3 horas, né? They were, eles estavam. Muito bem. Se fosse no presente, seria they are. Mas é no passado, they were. Eles estavam estudando, they were studying. O quê? They were studying English. Quando? They were studying English yesterday. Onde? At school. Com quem? Com seus amigos. With their friends. Joia, joia, joia. Rodrigo, I was running today. It was running. Se quiser it, isto estava correndo. It was running. Estava funcionando, estava correndo. Ou um animalzinho, um cachorro, um gato, ele estava correndo hoje. Pode ser. Very good. Very good. I was eating ice cream with my father yesterday. Perfeito, Isa. Eu estava comendo sorvete com meu pai ontem. Ó, uma dica, gente. Tá certo ali a frase da Isa. É usada também dessa forma. Mas para sorvete e sopa, geralmente eles não usam eat. Eles usam have. No caso aqui seria eu estava tendo um sorvete. I was having ice cream with my father yesterday. Você gostaria de tomar uma sopa, de comer uma sopa? Eu diria, would you like to have some soup? Would you like to have ice cream? Você gostaria de tomar sorvete? Legal, né? No Facebook, I was traveling with my parents last year. Eu estava viajando com os meus pais no ano passado. Muito bem. Muito, muito, muito bem. Temos mais um aqui. Show, Rodolfo. Pois é, você viu? Ele já incrementou todas as aulas ali. Fabrícia, hello. Hello, Fá. I'm eating now and I am studying English with you.
Perfeito! Eu já comi, né? Antes de vir fazer essa live aqui para vocês. E agora a Fabrícia está dizendo, eu estou comendo agora e estudando. Perfeito! Vocês podem aí comer, beber alguma coisa, um ice cream, tomar um ice cream aí, have um ice cream, né, Isa? E assistir a nossa live. Olha que tecnologia surpresa que nós temos aqui, né? Bem bacana. Rosiane, I was cooking, so I just got there. Muito bem. Pode ser? Perfeito. Ilma, I was waiting for you. Ai, Ilma, perfeita. Eu estava esperando por você. Gláucia, bora lá. She was speaking with her sister at school yesterday. Ah, essa é uma frase também de nível 4, né, Gláucia? Parabéns. Deixa eu analisar lá, volta lá por partes. She was, ela estava o quê? She was speaking. Ela estava falando. Com quem? With her sister. Usou também a aula da tarde, nós falamos sobre her, their, né? Com a irmã dela, tá? Ela estava falando com a irmã dela. Se eu quisesse falar, ela estava falando com a irmã dele, né? De uma outra pessoa, eu diria his sister. Ela estava falando com minha irmã. She was speaking with my sister. Ela estava falando com a sua irmã, né? Tô contando, olha, aquela menina estava falando com a sua irmã. She was speaking with your sister. Mas é a irmã dela mesmo, que a Gláucia colocou ali. Onde? At school. Quando? Yesterday. Essa é a diferença que a metodologia de bloquinhos faz. Você faz essas perguntas com quem, quando, onde, e a preposição vem juntinho, vem grudado. Você não tem dúvida se era at school, in the school, on the school. Não tem dúvida porque a preposição já vem juntinho ali na nossa metodologia de bloquinhos. Parabéns, Gláucia, é isso aí. Quem mais que tem ali? Temos mais uma, coloca pra mim, por favor, aqui no grandão. I'm studying every single day. Isso, Cássia, eu estou estudando todo. Esse every single day é como equivale à nossa expressão, gente, todo santo dia, tá? Tipo, todo dia a dia mesmo. Derisa, he's looking for an apartment. Não precisa do at ali. Looking for an apartment. Ele está procurando por um apartamento. Perfeito. Se eu disser looking at, é olhar para. He is looking at. Ele está olhando para um apartamento. Olha, ele está olhando aquele prédio. Ou he is looking for. Ele está procurando por um apartamento. Perfeito? Rodolfo se animou, gente. A gente elogia, daí, ó, a pessoa se anima. Brincadeira, Rodolfo. Olha só. My father was playing chess with his mother. Com a sua avó, né? Ó, meu pai estava jogando xadrez with his mother. Com a mãe dele. Então, aqui o Rodolfo quis dizer, o meu pai estava jogando xadrez com a mãe dele, ou seja, com a minha avó. Se ele quisesse falar com a mãe, com a esposa, né, com a mãe ali do Rodolfo, no caso, ele teria que dizer My father was playing chess with my mother. Percebe como esses pronomes que nós aprendemos hoje na aula das 3 da tarde, se você não assistiu, assista. Percebe como eles são muito importantes? Um my no lugar de um his, ou um his no lugar do my, muda totalmente o sentido da história. Todo mundo entendeu isso aí? Rodrigo, we were eating egg in the meal. Nós estávamos comendo ovo na refeição. Pode ser, deixa eu voltar lá na frase. Tá perfeita a frase do Rodrigo, está certinho. Mas depende do contexto. Se você quiser falar assim, nós estamos comendo um ovo no almoço, na janta, no café da manhã, simplesmente eu acho que é o que um nativo diria, não tipo in the meal, na refeição, muito formal, entende? Eles diriam for lunch, for dinner, for breakfast. Por exemplo, I drink orange juice for breakfast. Eu tomo suco de laranja no café da manhã. Mentira, I drink lemon juice for breakfast. Eu adoro suco de limão, um limãozinho com água, na verdade, no café da manhã. Eu como peixe no almoço. I eat fish for lunch. Eu tomo sopa no jantar. I have soup for dinner. Percebe? Fica mais natural. Vamos lá. I'm eating popcorn. I'm eating popcorn. Eating. Muito bem. Nilmas, I was here all the time. Perfeito também. Bora seguir, porque vocês estão arrasando nos exemplos aí. Pessoal do Insta, gente, eles ficam só de olho. Eu quero ler as frasezinhas de vocês também. Quarto caso. Então, esse primeiro caso, na verdade, ele era como se fosse um caso só, né? Porque era tudo se tratava do contínuo ali, né? Tanto presente, passado quanto futuro
era mais ou menos que a mesma coisa, mas era presente, passado e futuro separados. 3. Caso 4. Após alguns verbos. Aqui que a porca torce o rabo, se é que existe essa expressão hoje em dia ainda. Olha só. Após alguns verbos, independente do tempo verbal da frase. Estes verbos que eu listei aqui, existem outros, eu vou falar mais alguns e existem outros, mas esses são os mais usados, que é o start, finish, enjoy e o stop. Também tem o keep, de keep on going, mantenha-se, o keep de manter-se, ok? Chegou mais exemplo aí? Deixa eu ler esses dois para me concentrar nesse outro assunto agora. She was playing the piano with her teacher at school. Perfeito, ela estava tocando piano, playing the. Muito bem, Isa, não esqueceu que antes dos instrumentos musicais nós usamos the, muito bem. With her teacher, com a professora dela, at school. Perfeito. Fabrícia, my son is watching TV with his brother now. Perfeito também, com o irmão dele, his brother. Isso aí, gente. Então aqui o start. Não importa se o start está no presente, se ele está no passado ou se ele está no futuro. Sempre depois de um start, o próximo verbo vai estar com ing. Por exemplo, vou dar um exemplo sem o ing. Eu gosto. Como é mesmo eu gosto? I like. E aliás, se você não deu um like neste vídeo, agora é o momento de você dar um joia, dar um like. Não é esse. O suporte colocou errado. Esse aí é o like, ó. Dá o like ali neste vídeo. Perfeito? Eu gosto. I like. Eu gosto de estudar. O D já está escondidinho dentro do like. Mas como é estudar? Não é study. Estudar é to study. Eu gosto de estudar, I like to study. Eu gosto de comer, I like to eat. Eu gosto de trabalhar, I like to work. Tem que ter o to porque é trabalhar. Mas se for depois do start, eu começo a trabalhar, o start não gosta de to depois dele não. Aí, se você for falar I start work, também não ficou legal, ficou faltando alguma coisa. Aí eles decidiram colocar o ing então. Já que não pode colocar o to, acrescenta o ing no final do verbo. Perfeito? O start fez isso. Então é I start working. Eu começo a trabalhar. Como está ali no exemplo, I start studying. Eu começo a estudar ao meio-dia. I start studying at noon. Eu começo a estudar de manhã. I start studying in the morning. Eu começo a trabalhar depois do almoço. I start working after lunch. Perfeito? Então, mesmo que eu diga trabalhar e você sabe que trabalhar é to work, aqui, depois de um start, eu não posso dizer trabalhar to work, estudar to study, comer to eat, nada disso. Eu tenho que tirar o to e colocar o ing grudadinho no verbo. Você sabia disso? Quem sabia disso? Gláucia, quem são os meus alunos aí? A Gláucia, quem tava aí? A Mariana Castro, eu sei que sabia disso. Quem mais? Você que não é meu aluno, você sabia disso? Ismael, I was working with his car this morning. Eu estava trabalhando com o carro dele, né? Estamos falando sobre um homem. Daí você me diz, eu estava trabalhando com o carro dele esta manhã. I was working with his car this morning. Se for esse contexto, perfeito. Edith, it's raining. Está chovendo. Perfeito. Não pode esquecer do it. Tem que ter o it mesmo. Rodolfo, I start working, isso, já colocando este exemplo agora, né? I start working in my new job tomorrow. Perfeito, eu começo a trabalhar no meu novo emprego amanhã. Pode ser dessa forma sim, normal, igual a gente fala em português. Então, você sabia que depois do start, o próximo verbo tira o to e põe ing. Tranquilo? O finish também tem essa característica. To finish é finalizar, terminar, acabar. Então, depois do finish, o próximo verbo também vem com ing. Por exemplo, eu termino de trabalhar ao meio-dia. I finish working at noon. Eu termino de trabalhar às 6 da tarde. I finish working at 6 o'clock. Eu termino de estudar às 8 da noite. I finish studying
at 8 o'clock p.m. Perfeito? Beto, não me arrisco a escrever, Beto. Deixa eu pôr aqui para todo mundo ver. Por que você não se arrisca? Vai escrevendo sim, porque quando a gente erra, a gente aprende com o próprio erro e é muito melhor do que apenas observar, ok? Então vai arriscando aí mesmo. É o verbo to be com ing, agora neste caso é um verbo normal, I start, I finish, enjoy, e depois dele o próximo verbo vem com ing, ok? Oi Maria, socorro, tudo bem? Hello! Mariana, bora ver suas frases aí, Ma. I want to start my new project. Eu quero começar. Aqui a Ma deu um ótimo exemplo. Nem sempre vai vir um verbo depois do start. Mas se ele vier, ele tem que vir com ing. Olha a primeira sentença. Eu quero começar. Perfeito. I want to start. Mas ela não colocou ali um verbo. No meu novo projeto. In my new project. Você poderia até tirar o in, Ma. I want to start my new project. My new project não é um verbo, então não tem o to e não tem ing na história, porque não é verbo, né? Eu quero começar o quê? Eu quero começar isto. I want to start it. Não é um verbo. Se fosse verbo, sem to com ing. Perfeito. I want to live in another country next year. Eu quero morar em um outro país no ano que vem. Isso, Mai, você quer mesmo, que eu sei, na verdade. Perfeito, ótima sentença, enorme. Rodrigo, he finished. Aí temos uma questão. Lembra você estava comigo na primeira live que nós falamos da conjugação do presente? To finish não é verbo to be, então ele se enquadra naquela conjugação de presente de todos os verbos. Eu termino, I finish. Nós terminamos, we finish. Você termina, you finish. Eles terminam, they finish. Mas he, she, it acrescenta um S. Como ali ia ficar estranho, finishes coloca um ES. Então é he finishes. ES depois do finish, perfeito? Esta é a conjugação do he, she, it ali do presente. Ele termina. Se fosse trabalhar, he works. Ele come, he eats, ele fala, he speaks. Lembra-se disso? Mas perfeito que depois... o sleeping faltou um ezinho também. Sleeping. Mas ali depois ele termina de dormir às 9. Ele termina de dormir às 9. Beleza, tipo um bebê, né? Que horas que ele vai acordar? Ele termina de dormir às 9. Nós temos que acordá-lo às 9. Mas geralmente alguém falaria, ele acorda às 9. Mas gramaticalmente a sentença estaria correta. Perfeito? Entendeu tudo que eu observei dessa sentença? Isso mesmo, bora escrever. Quem falou que não queria escrever? Beto. Bora escrever, porque daí a gente vai aprendendo mais, não é mesmo? Jade, they start running on Friday. Perfeito. Eles começam a correr na sexta. Joia, joia, joia. Falei do finish. No Insta, alguém falou algum comentário? Só de olho esse povo do Insta. To enjoy. O que significa enjoy? Você sabe essa tradução? Enjoy significa apreciar, desfrutar de algo, gostar de algo também. Assim como like, o enjoy é gostar nesse sentido de apreciar algo. Perfeito? Então, quando eu digo I enjoy, eu gosto, eu aprecio. Mas, teacher, a gente não fala eu aprecio. Em português a gente não fala, mas em inglês eles falam bastante esse enjoy. Tanto que quando um garçom traz a comida para você no restaurante, ele deixa a comida ali e a gente fala bom apetite. Hoje vai falar com sotaque italiano, gente. Da onde surgiu esse apetite? A gente fala em português bom apetite, ou seja, né, boa refeição. Em inglês eles dizem enjoy. Olha que chique, enjoy your meal. Agora sim o meal é uma palavra bem adequada aqui, quem tinha colocado lá o meu. Enjoy your meal ou enjoy, aprecie a refeição ou simplesmente aprecie. Em inglês eles usam muito, muito, muito. Very good. He, she, it não usa essa regra? O Rodrigo tá perguntando ali. Coloca do Rodrigo para mim, por favor. He, she, it usa essa regra. O problema ali era o finishes, o he finishes, que não estava conjugado com o ES. He finishes, ele termina, e daí o próximo verbo teve finish da história, próximo verbo com ing. Eu termino, eu termino de trabalhar. I finish working.
He finishes working, né? Working manteve lá. Não importa aqui se é finish ou finishes. E a linda ou ainda se foi no passado, ele terminou de trabalhar. He finished com ed. Working também, o working vai permanecer para todo mundo porque ele está depois do finish, mas o finish ele vai estar conjugado ou finish ou finishes no presente, e se foi no passado, finished com ed. Isso, he finishes working. Eu sei, foi o suporte que escreveu aqui para mim, é isso mesmo que eu quis dizer, tá? Então, se é no presente, he finishes, she finishes, it finishes, perfeito? E o working manteve ali. Respondi sua dúvida, Rodrigo. Quem mais que tá lá? She stops, mesma coisa, Isa, que eu tô falando pro Rodrigo. She stops, tem a conjugação do she. Lembra? Presente? Gente, ó, primeira live lá do presente. Tem mais alguns exemplos? Ah, sim, entendi. Perfeito, Rodrigo. Shirley, olá. I enjoy studying with you all day. Thank you. Isso aí, perfeito. I enjoy studying. Nice. Ana Cláudia, essa regra 4 eu não conhecia. Pois é. Tem muita coisa ainda sobre o ING. E eu nem vou falar tudo ainda hoje. Vou deixar algumas coisinhas lá pro curso apenas, ok? Ismael, I started enjoy English very late. Entendi o que você quis dizer. Eu comecei a apreciar inglês ou a gostar de inglês muito tarde. Na verdade, o English com letra maiúscula ali, isso que eu queria dizer. Mas, Ismael, não é muito tarde. Não é muito tarde. Eu, quando eu tinha, é tarde, 17 anos, eu comecei a estudar com 17 anos, por aí. Mas eu não sabia que leite era milk. Eu não sabia que café era coffee. Eu não sabia nada, porque eu não estudei aqui no estado de São Paulo. Eu estudei em Belém do Pará, ali na parte de 5º ano, 6ª, 7ª série. Eu estudei em Belém do Pará. E lá não tinha inglês nessa grade. Não sei se hoje tem. Alguém do Pará aí pode me dizer se hoje nas escolas públicas tem inglês. E não tinha. Tinha estudos paraenses, tinha outras coisas diferentes de cultura que não tinha aqui em São Paulo. Quando eu voltei, mas eu sou de São Paulo, quando eu voltei pra cá, no meio da 7ª série, eu não sabia nada, no metade de agosto. E os alunos riam muito de mim, porque eu vim, quem mora no norte sabe, a gente toma muito sol. E eu vim super moreninha, com franjinha, cabelo liso. Eles achavam que eu era uma índia e eles me chamavam de índia. E eu não sabia nada de inglês. Quietinha, amuada lá numa escola em São Paulo, onde só tinha patricinha lá. Era uma escola pública, mas era uma escola pública bem conceituada lá. O que acontece? Eu sofri muito naquela escola, na 7ª série. E eu não aprendi nada de inglês. A professora ainda ficava, nossa, ela tinha trabalho comigo, né? Porque eu dava trabalho pra ela, porque ela tinha que me dar uma atividade adaptada. Então eu sofri pra caramba. Eu podia nunca mais querer ver inglês na minha vida. Mas foi ali que eu comecei. Eu falei, não, tem que aprender esse negócio. E eu perguntava pra professora, ela não explicava direito. Mudei de escola na 8ª série. O meu professor era ano de eleição. Foi candidato a vereador. Então não teve aula aquele ano. Ele mais faltava do que ia. E o professor substituto só passava filme. Então, conclusão. Acabei a 8ª série, naquela época não tinha 9º ano, fui pro ensino técnico, eu fiz técnico em contabilidade. Nunca aprendi inglês também porque não tinha inglês. Conclusão, por conta própria, depois de formado ali no 2º grau, eu resolvi fazer faculdade de letras, achando que eu ia aprender inglês na faculdade. Também era desse tipo lá, aprende regras e tal, mas não sabe falar. Foi ali que eu resolvi fazer um cursinho e me apaixonei. Quando eu descobri que era fácil, para você ter uma ideia, com 2 anos que eu estava fazendo no cursinho, eu já dava aula para as outras turmas mais novas do que eu. E ali foi embora, eu já tenho 20 anos de dando aula, porque eu comecei a dar aula muito cedo. Então, você vai se apaixonar também, é muito rápido. O inglês, você precisa começar da maneira certa, com a metodologia certa, então não tem idade. Todo mundo consegue aprender. O suporte tá mandando eu ir rápido aqui. Gente, eu tenho que falar a minha história pro povo, deixa eu desabafar, que eu sofri naquela escola e eu gostei do inglês mesmo assim, tinha tudo para não gostar, mas gostei, é isso. Bora lá. New Max, we start studying English a lot motivated.
Very good. English sempre com letra maiúscula. Bora lá, certinho. Luciene, boa noite, minha querida. Boa noite, eu já tava preparando para ler inglês. Boa noite, Lu. Vou rever novamente. Isso, reveja, entre no meu grupo VIP. Rodrigo, Kaká, vamos aprendendo lições novas, esquecendo as passadas. É verdade, porque tem aquelas regrinhas, muita regrinha de uma vez só. Foi esse intensivão, né? Uma semana de conteúdo. Lindo, Mar Araújo. Meu pai era Araújo também. I enjoy eating fish every day. Perfeito. Joia, joia. Isa, he starts. Perfeito, Isa. Agora lembrou do Szinho. Isso aí. Ah, faltou o T, ó. Eu não tinha enxergado ali, mas eu vi o S, fiquei tão empolgado, o suporte não deixou você ficar alegre. Mas eu entendi. Foi um errinho ali que esqueceu de digitação. He starts studying Spanish in the morning. Perfeito. Olha lá, Maria, eu nasci no Pará. Sabe onde eu morei? Eu já falei aqui, morei em Ananindeua, pro lado de Cidade Nova, ali em Belém, enfim. Belém mudou muito depois que eu saí de lá. Morro de vontade de voltar, visitar uns primos que tem por lá. Cássia, curtir, enjoy. Pode ser também, isso aí. Pode ser também. Os invejosos ficavam rindo. Agora uma professora de inglês maravilhosa. Obrigado, Isa, pelo apoio. Verdade. Existe, né, esse, ó, que graça. E é bem isso, na área que você mais foi envergonhado na sua vida, não importa se foi na área sentimental, na área financeira, na escola, qual foi a área que você mais sofreu na sua vida? Essa área é a área que Deus vai te levantar para usar outras pessoas a vencer esse bloqueio. Olha que palavra linda que saiu do meu coração agora para você. Então, se você tá passando alguma luta agora, fique tranquilo que Deus vai te usar ainda para ajudar outras pessoas nessa mesma área. Enjoy e o stop, gente, é a mesma coisa, que é parar. Eu paro de comer quando eu sinto que já passou do limite. I stop eating. Eu paro de trabalhar às 6 da tarde. I stop working at 6 p.m. Só que não, né? A gente trabalha aqui até 10 da noite. Eu falo, gente, para os alunos, eu falo, gente, à noite eu não garanto que eu vou responder. Eu respondo ali até 6, 7 horas. Mas se eu tô ali de boa e vejo uma mensagem entrando, eu respondo, né? Enfim. Hello, my teacher. Oi, Márcia. Tudo bem com você? Don't stop dancing. Não pare de dançar. Ótimo, foi ótimo, Rodolfo, colocar essa frase, porque, ó, eu tô dando ali um imperativo. Não tem um sujeito começando essa frase. Don't stop, não pare. Dancing, porque veio depois do stop. Não pare de dançar. Don't stop dancing. Don't stop dreaming. Não pare de sonhar. Don't stop speaking English. Speaking com ING, English. Very good. Não pare de falar inglês. Very good. Isso serve também se fosse na afirmativa. Pare de dançar. Stop dancing. Quando eu dou, oi Nilda, hi, tudo bem com você? Participe aí, me mande os seus exemplos aí no Insta que eu vou lendo aqui pro pessoal também, ok? Quando eu digo, por exemplo, to stop, é parar. Eu preciso parar. I need to stop. Eu preciso parar de... I don't know, o que eu preciso parar? Eu preciso parar de comer pizza. I need to stop eating pizza. Agora, to stop é parar. Mas se eu quiser falar pare, eu tiro o to do começo e digo apenas stop. Stop, pare. Stop eating pizza. Pare de comer pizza. É assim que se forma o imperativo no inglês. Você tira o to do infinitivo e fala somente o verbo. Por exemplo, beba leite, drink milk. Beba água, drink water. Perfeito? Este era o caso número 4. I stop... ok. Aí é o caso que você tem que aplicar a nossa regra. Fumar é to smoke. Perfeito. Eu poderia dizer I like to smoke. Eu gosto de fumar. I don't like to smoke. Perfeito. Aí eu usaria o to smoke, que é fumar. Mas o stop tem essa exceção, que é o uso do ing depois dele. I stop, tiro o to e coloco o ing no verbo, Plínio. I stop smoking. Eu paro de fumar. I stop smoking every day at 6 o'clock. Eu paro de fumar todos os dias às 6 horas. Percebeu a diferença? Isso aí. Jade, she, o que tá faltando aí? Me digam o que está faltando. Observe o exemplo da Jade.
She stops. Tem o S, porque é a conjugação do he, she, it. Lembra que tem aquele Szinho na conjugação do he, she, it? I stop, beleza. You stop. We stop. They stop. He, she, it stops. Fiz um post sobre isso no Instagram, você já me segue lá, @silocatelli, e foi exatamente sobre esse resuminho que eu fiz. Entra lá depois e salva esse resuminho, que eu ainda fiz o presente versus o passado, e ali tem, tipo, she stops, he stops, tem esse S ali, só que eu usei o exemplo do speaks. E ali eu usei o comparando com o passado. Salva lá este post que vocês vão gostar para não esquecer mais. Quem que falou que aprende e esquece lá algumas? Rodrigo, né? Então salva lá para você estar revendo de vez em quando. Legal sua aula. Obrigado, Maria. Obrigado. Good, very good teacher. Thanks. Isso, Márcia. Thank you. Não, professora, eu falei eu paro para fumar. Ah, tá. Pode ser. I stop to smoke. Eles diriam, um nativo diria I take a break. I take a break to smoke. Eu dou uma parada, eu faço uma parada para fumar, entendeu? I take a break. Eles não diriam eu paro, porque esse I stop to smoke quer dizer que você está andando e aí você parou no meio da rua para fumar, entendeu? Então você quer dizer que você está trabalhando e aí você para fumar, dá um break. Eles diriam I take a break to smoke. Perfeito? Stop, no smoking. Stop, don't smoke, não fume. Smoke, fume. Don't smoke, não fume, que é o melhor para a sua saúde. Perfeito? Continuando então, perfeito este caso, número 4. Podemos seguir para o caso número 5. Vocês vão ficar surpresos. Assim como depois de alguns verbos, estes que nós apresentamos, ali tem o keep também. Além destes verbos, você também vai usar o ing após preposições. E quais são as preposições? Existem muitas. As mais comuns são essas que eu coloquei ali, mas as 3 primeiras principalmente, que é o que mais vai ocorrer numa frase. Before, que é antes. After, que é depois. About, que é mais ou menos, aproximadamente, sobre. Essas 3 traduções, o about e mais alguns sentidos, ok? Of, que é o de. With, que é com. Perfeito? Plínio, muito bom, professora, é isso aí, entendeu? O take a break, entendeu a ideia? Tipo, eu parou na rua, não, eu tiro um intervalo para fumar. Mas como disse alguém ali, don't smoke. Ana Cláudia. Põe aí, Ana Cláudia está dando um conselho ali. Plínio, Honorato, pegue a visão como um sinal. No more smoking. Isso aí, pare de fumar, para que você possa respirar melhor, ter um pulmão mais limpo e saudável. Então, olha só, o primeiro exemplo ali. I want to take a shower. Eu quero tomar um banho after playing tennis. Eu quero tomar um banho depois de jogar tênis. Como é jogar? To play. Mas eu digo after to play? Não, eu tenho que dizer after playing. O after está em verdinho ali, ok? Então, after playing. Silvânia está dizendo lá no Face, I want to take a shower now, né? Now você quer dizer com o ali. Isso, very good. I want to take a shower. After, né? Tem ali depois de alguma coisa, você pode acrescentar o próximo verbo com ing, como está aqui no nosso exemplo. Ó, o Plínio até riu ali, põe o comentário do Plínio lá. Olha, foi sinal, Plínio, foi de Deus de você estar nessa live. Isso aí, gente. Segundo exemplo, I need to talk to you. Você sabe a diferença de to talk, to speak, to tell, to say? Tudo muito parecido. To speak é falar. E a gente usa eu falo com você. I speak with you. O to talk é conversar. E daí eu digo eu converso com você. Por mais que em português eu diga com você, em inglês eu tenho que dizer I talk to you. To you. Eu falo para você. I talk to you.
E o say, to say, é dizer. E eu digo alguma coisa a alguém. E o tell também é contar. Eu fiz um vídeo sobre isso, falando das diferenças, dou vários exemplos. Procure na minha playlist lá, diferença de speak, talk, sell e to. Você vai gostar também de assistir. Quando eu digo ali, I need to talk to you about, eu preciso conversar com você sobre, about buying a new house. Sobre comprar uma casa nova. Comprar é to buy, mas está depois do about, sobre comprar. Eu não vou dizer about to buy, eu vou dizer about buying a new house. Perfeito? Todo mundo está entendendo isso daqui? Terceiro exemplo diz assim, vamos lá, vamos ler alguns exemplos de vocês. Don't stop studying English. Perfeito. Não esqueçam, gente, que English sempre com letra maiúscula, ok? Perfeito. Não pare de estudar inglês. Foi de Deus, não, professor. Eu nunca fumei. Que ótimo, que bom que foi só um exemplo. Ilma, por que se eu falar eu gosto de beijar, eu tenho que falar I like kissing? Porque, Ilma, o like, ele está entre... Temos ali, volta lá na tela do... Você viu ali que tem um enjoy. O enjoy, obrigatoriamente, depois dele, você tem que usar o próximo verbo com ing, que é apreciar e também gostar de fazer algo. O love, que é amar, adorar fazer algo. Eu adoro comer pizza. Esse eu adoro comer, quando eu uso I love, o love ele pode usar tanto igual enjoy, quanto usar o to. Por exemplo, eu posso dizer I love eating, eating com ing, pizza. E também posso falar I love to eat pizza. Eu adoro comer pizza. E o like, ele vai seguir essa mesma característica. O like também é gostar, apreciar, porque ele também é parecido com enjoy. Então eu posso dizer I enjoy kissing, mas eu também posso dizer I like kissing, mas eu também posso dizer I like to kiss you, sem problema algum, ok? Acontece que na maioria das músicas, como fica mais melódico, eles usam I like kissing. Eu gosto de beijar. E ficou mais usado porque é mais fácil de falar. Quando você tem duas opções para falar alguma coisa, o que eles vão seguir? O que é mais fácil de falar. O que é mais fácil de falar? I like to kiss ou I like kissing. I like kissing. Né? Já tem like, já vem com o K e já faz o ing. E ali você pode, fica mais fácil de falar, ok? Very important person. Não é o people não, Isa, é o person, uma pessoa só, person. Você, já que você é muito importante, é uma pessoa muito importante. People significa pessoas, ok? Coloca o comentário da Isa para quem não entendeu o que eu tô falando aqui. Very important people, a Isa diz. Não, é o person. Person, uma pessoa. One person, two people. Não existe peoples, por favor, gente. Eu estou no grupo VIP, preciso mesmo aprender de uma vez por todas. Perfeito, Eduardo. Então, você já deu o primeiro passo. Se você fizer tudo que a gente está orientando, quinta-feira você já começa a estudar, daqui 11 meses você já está no nível avançado, C1, C2, fazendo seus exames de proficiência. Daqui 40 dias você já está assistindo filmes, entendendo bastante coisa, ok? Você vai se surpreender, você vai gostar. Very important teacher. Aí derrete meu coração, gente. Very important teacher. Amei, Plínio, amei. I do not eat animals. Você não come animais. Você não come pizza e também não come carne. Gente, parabéns pra você. Gostaria de ter a sua determinação. Agatha, don't stop believing. Don't stop believing. Vocês colocam essas músicas só pra ver a teacher passar vergonha, na verdade. Depois vem agradando ali. Bora continuar. Invejinha. Pois é, Maria, eu também fiquei com invejinha agora. Queria eu ter essa determinação pra comer tão saudável. Terceiro exemplo, gente, bora lá. It's time of improving. É tempo de to improve, é melhorar. To improve é crescer.
Gente, e agora esse exemplo eu pus para vocês mesmo. É tempo de crescer, é tempo de melhorar, é tempo de aprimorar, é tempo de investir em você, na sua vida, nos seus estudos. Dá um tempo para você, ok? It's time of improving. Of é uma preposição. E eu não poderia dizer it's time of to improve. Of improving fica muito melhor, não é mesmo? E o último exemplo ali, I look for. Eu tava falando lá do apartment. To look for, ou melhor, to look for é procurar por. Look at é olhar para. Quando eu digo aqui, I look for, eu procuro por. I look for living the best way I can. Eu procuro viver, né? Não preciso dizer eu procuro por viver. Eu procuro viver da melhor maneira que eu posso. Eu procuro viver. Então, I look for living. Porque o for tá ali. To live é morar, viver. Eu procuro viver. É to live, mas está depois do for. Então, eu não vou dizer I look for to live. Eu digo I look for living the best way I can. Da melhor maneira. Way pode ser maneira, pode ser jeito. Way sozinho é caminho. No way, sem caminho. No way, de jeito nenhum. Pega essa expressão. É bem bacana quando as crianças estão insistindo em fazer algo que eu já disse que não vou deixar. Eu digo no way. Aí eles já sabem que é de jeito nenhum. No way. De forma alguma, de jeito nenhum. Way, então, pode ser maneira, caminho, jeito. Por exemplo, este é o meu jeito. This is my way. Eu gosto do seu jeito. I like your way. Da melhor maneira que eu posso. The best way I can. Perfeito? O que tá bombando ali nos comentários? I'm vegetarian too. No animals. Olha, Ana Cláudia, gente. Que bacana. I would like to eat a picanha. Não, Mariana não é das vegetarianas, mas eu já vi uns posts assim, sabe aquela vontade de comer sushi? Eu nunca tive, com fotos de churrasco ali, né? Bora lá, gente. Só falar em inglês que eu não... O que a Isa falou ali? Só falta falar que não gosta de doce. Pois é, imagine. Só falta falar que não gosta de doce. Aí o Plínio disse, aí ferrou, Isa, verdade. Não dá. I've lost many job openings. Because I'm not fluent in English. I understand, Eduardo. Eu entendo. Ele disse aqui, I've lost. Esse I've vem de I have lost. Eu tenho perdido, ou eu perdi muitas portas, muitas oportunidades de emprego, porque eu não sou fluente em inglês. Precisa realmente ser fluente. Sabe, para te dar uma palavra aí de ânimo, quem é meu aluno que está no grupo, a Gláucia talvez possa falar, a Má, que tá aí hoje só as duas, gente, dos meus alunos, porque tá lá, né, já é conteúdo que eles sabem, esse daqui vem aqui só para brincar com a teacher, mas lá elas podem dizer... tenho alunos lá no grupo que em 1 ano e 4 meses de curso, eles começaram a fazer no começo, assim, já estava na pandemia do ano passado, e estão agora já finalizando ali nível 5, estão fazendo entrevistas de emprego, passando em várias entrevistas de emprego, podendo escolher qual emprego vai querer, tá? Não é aquela história, eu vou pegar esse porque foi o único que eu passei na entrevista, não. Entrevista com pessoas de outras nacionalidades, tá? Em inglês, por Skype, então fique tranquilo, você vai conseguir. Já vi que você tem um pouco de conhecimento, este conhecimento que você tem vai se encaixar e em pouquíssimo tempo vai maximizar o seu aprendizado, você vai dar saltos incríveis aí, pode ficar tranquilo, você vai ter meu acesso no WhatsApp, qualquer dúvida me chama, a gente vai conversar, ok? Isso aí. Beto, me too. Então, Beto, que coisa, bora estudar inglês de verdade, de uma maneira sistemática, né? Melhor do que ficar pegando uma peça do quebra-cabeça em cada lugar, é eu te dando a peça do quebra-cabeça no momento certo, mas tem que cumprir o planejado certinho, entendeu? Tem que cumprir, bora lá. Esse foi o caso número 5. Ficou tranquilo até aqui? Ficou tranquilo? Casos de NG depois de alguns verbos, que foi o caso anterior, e agora depois de algumas das preposições, perfeito? Before, after, about, of, with e outras. We can win after training more. Perfeito, Lindomar, adorei. Nós podemos vencer depois de treinar mais.
Perfeito, isso aí. You can speak English after studying with me. Ah, gostaram? Você pode falar inglês depois de estudar comigo. After studying, com ing. Caso número 6, verbos após o verbo to be. E aqui vai ser um pouco polêmico. Eu coloquei ali independente do tempo verbal, não importa se o to be está no presente, passado ou futuro. Na linguagem falada do dia a dia, você pode falar das duas maneiras. Num texto informal, uma mensagem para os amigos, você pode falar das duas maneiras. Mas num texto acadêmico, numa entrevista de emprego, numa redação, numa prova, é aconselhado que você fale somente dessa forma, com ing após o verbo to be. Qual é o verbo to be? É só o be? Não, lembra, no presente ele pode estar representado por is, are e am. No passado ele pode estar escondidinho ali, representado pelo was e pelo were. E no futuro sim, o will be, daí o be vai aparecer de fato, ok? Maria, I'm not your student. Of course you are, né? Você é minha seguidora das redes sociais, mas você pode ser minha aluna do curso completo. Se você entrar no grupo VIP, vai ter uma oferta específica para você, Maria. Bora lá, então. Primeiro exemplo aqui. All he did, tudo que ele fez. E esse did ali é o verbo fazer no passado, ok? Não é o did da pergunta. Você sabe que aquele auxiliar do, does, did, ele é um auxiliar para fazer perguntas, mas ele também significa o verbo fazer. Eu fiz um vídeo com 7 situações em que o verbo to be, o auxiliar do, não é o auxiliar da pergunta. 7 casos diferentes em que você pode usar o do. Fiz um vídeo falando sobre isso também. Mas aqui é tudo que ele fez, ok? All he did was, tudo que ele fez, tudo que ele fazia, porque o was pode ser fez ou fazia. Tudo que ele fazia era assistir TV. All he did was watching TV. Tudo que ele fazia era, was é o verbo to be no passado, ok? Was, era assistir TV. Desculpa, eu acho que eu falei was, era, né? O did, que é fazia ou fez. Was, era ou foi. Neste caso aqui, he was, ele foi. Ou também pode ser ele era. Mas aqui é tudo que ele fazia era assistir TV. Percebe? Alguém colocou assim? Todos eles estavam assistindo TV. Entendeu agora, né? Não, tudo que ele fazia era assistir TV. Perfeito? The most important thing in life is... Olha o verbo to be ali, is, de rosinha. A coisa mais importante na vida é... Uau! Meu celular está aqui super alto. Alunos chamando aqui. Boa noite, teacher. Sim, que grupo VIP é esse? Você está na live? Não vou dizer o nome do aluno. O grupo VIP é só para quem não é aluno, gente. Porque você que já é aluno, você já tem essa oferta incrível que eu vou fazer lá no grupo VIP, perfeito? The most important thing in life is discovering your purpose. A coisa mais importante na vida é descobrir seu propósito. To discover é descobrir. Mas ali está depois do is, então é is discovering. Não vou usar is to discover. Olha como ficaria até feio. Parece um nativo falando the most important thing in life is to discover. Fica estranho, né? Is discovering your purpose. É descobrir o seu propósito. Tá depois do verbo to be. Em cima também, depois do was, verbo to be no passado. E o último exemplo ali é... Travando aqui muita coisa, né, Plínio? São casos assim mais avançados mesmo. Everything I do, tudo que eu faço. Everything I do, to do é fazer. E aí a gente vai usar aquela mesma conjugação lá. I do, I don't do. Do you do? Você faz. Aí aqui tem 2 do's. O do da pergunta e o do verbo. Do you do? Você faz. Do you speak? Você fala. Perfeito? Everything I do, tudo que eu faço é thinking about it. Thinking about it é pensar sobre isto, ok? Tudo que eu faço é pensar sobre isto. Is, verbo to be.
Próximo verbo, então, é pensar. Pensar é to think, mas eu não posso dizer to think, eu tenho que dizer thinking about it, perfeito? Pode ser feio, mas é mais fácil, porque daí você não precisa decorar. Mas depois de um tempo que você começa a falar, você já vai sentindo que as coisas estão erradas. Quando você ouve alguma coisa errada, até parece que dói no seu ouvido, porque você vai acostumando, ok? Pode ficar tranquilo, o método funciona. E tranquilo até aqui? Eu posso falar depois do verbo to be? O Plínio falou, não, professora, não é o Plínio que tá travando, é a internet que tá... Põe lá no comentário pro povo ver. É a internet que tá travando aqui, né? Que bom que agora voltou. Do you speak English? Esse do que a Isa colocou ali é da pergunta, English com letra maiúscula. E do you speak é o do da... Isso, é o do da pergunta. E o to do é o verbo fazer também, perfeito? Tranquilo isso aqui, depois de verbo to be, não importa se o verbo to be está escondido no was, no were, no be, no are, no is ou no be no futuro, você vai usar o próximo verbo com ing, perfeito? Temos mais um caso? Temos! Agora, no início de frases. Eu disse aquela hora, quando a gente... O nome do verbo é, por exemplo, beber, to drink. To drink é beber. Se eu falar drink, vira beba. Beba água. Drink water. Beba água, ok? Beba água. Drink water. Agora, se ele estiver no começo de uma frase e eu não quero falar beba, eu quero falar beber água é bom para a saúde. Eu quero falar beber, mas eu não posso falar to drink no começo da frase, fica estranho. Então eu tenho que usar o ing para transformar o drink em beber no começo de uma frase. Drinking water is good for health. É bom para a saúde. Olha o primeiro exemplo. Estudar inglês é a melhor escolha. Com a teacher Silocatelli. Estudar inglês é a melhor escolha. Estudar é to study. Mas eu não vou dizer to study English is the best choice. Fica to study para estudar? Não, não dá certo. E se eu falar simplesmente study English is the best choice, tipo, também não dá certo, porque eu tô dando um imperativo. Eu tô falando estude inglês é a melhor escolha. Tem que ter uma vírgula ali. Então, estudar inglês é a melhor escolha. Eu quero falar estudar no começo da frase, eu tenho que pôr ing. Study English is the best choice. Perfeito? O que falaram ali? I arrived late, but I'm here, teacher. Como é que fala? Representando Paranaguá. Chegou, isso aí. Do e make é fazer? O Rodrigo quer sempre fazer pergunta na hora que a gente tá lá subindo no assunto. Já falo de do e make, Rodrigo. Tem mais uma dele, né? Já vou ver lá também. Mas do e make é fazer? Sim, do e make é fazer. Bom, já que eu já parei, bora lá. To do é fazer, realizar uma tarefa pré-existente. To make é fazer, produzir do zero uma tarefa que não existiu. Ninguém nunca deu uma explicação dessa pra você, na verdade? Se você entender isso, fica muito fácil. O do é fazer algo que já existe. Por exemplo, eu faço minha tarefa de casa. Ela já está feita, ela existe. Eu só vou lá completar, realizar uma tarefa. Eu faço a limpeza da casa. Porque já existe varrer a casa, limpar a casa, passar pano na casa, é realizar uma tarefa pré-existente, então eu uso do. O make dá a ideia de criar algo, produzir algo do zero, criar uma tarefa que não existia, é fazer algo que não existia antes. Por exemplo, fazer um bolo, não existia, você pegou os ingredientes, juntou e criou algo novo. Fazer uma obra de arte, fazer um brinquedo, fazer uma roupa, costurar uma roupa, fazer, você vai usar o make. E o make também é usado para coisas da mente, fazer um plano, fazer um planejamento, tomar uma decisão, é make a decision.
coisas da mente que você faz porque você está criando ali no momento que você está fazendo uma decisão, tomando uma ideia, é make, perfeito? Fiz um vídeo falando sobre isso, só que assista ao vídeo, porque o que eu resumi aqui agora é a ideia básica, mas lá no vídeo eu falo todas as regras praticamente e dou todas as exceções de do e make. Ufa! I love your mug. Ai, que graça. Essa daqui eu trouxe dos Estados Unidos mesmo. E ela é enorme e eu gosto dela porque ela cabe bastante água, porque senão, se eu tiver alguma coisa pequenininha, já acaba. E eu não gosto de garrafa, porque daí eu bebo, tenho que virar muito o pescoço e fica sujo de batom a boca da garrafa. Então aqui eu tomo com canudinho. Eu adoro também essa caneca, essa mug. O que mais? I'm eating a delicious... Ah, Isa, de novo fazendo inveja pra gente que você está comendo. Rice and beans and chicken with cheese right now. Tudo que a gente coloca cheese fica uma delícia, né? É verdade. Plínio, working out is the hardest thing about gym. Isso! Olha, deixa a frase do Plínio ali, deixa eu analisar. Deixa eu beber água primeiro. Você sabe que to work é trabalhar. To work out é exercitar-se, é um phrasal verb. O que é um phrasal verb? É quando você coloca uma preposiçãozinha junto do verbo principal e ele se torna um outro verbo. To work é trabalhar. Coloquei out junto, virou exercitar-se. To work out. E quando ele diz ali no começo da frase, tirou to, perfeito, Plínio, working out is the hardest. Hard é duro, difícil. Hardest, o mais duro, mais difícil. É a parte mais difícil, a coisa mais difícil about gym, sobre academia, né? O gym pode ser ginásio, mas também quer dizer nesse contexto aqui academia. Então, infelizmente, faz parte ali, a gente tem que fazer essa parte dura, mas tem que fazer. Por enquanto, vou falando português. Gostei muito da sua metodologia de ensino. Comecei inglês há uma semana. Muito legal a sua forma de ensino. Que bom que você gostou. Você começou o inglês há uma semana comigo, no meu curso. Me diga ali. Nossa metodologia de bloquinhos realmente faz muito sentido. Cool teacher, very good. Perfeito. Foi lido todo mundo ali? I make a cake. I make cake. Ó, se você quiser falar, eu faço bolos no dia a dia. Você trabalha fazendo bolos? Que delícia, Ana! De qual cidade que é você mesmo? Olha só, é de São Paulo, né? I make cakes. Eu faço bolos, tipo, no dia a dia, para viver. I make a cake. Eu faço um bolo. Daí tem que colocar o a cake. Very good. All I do is thinking about it. Perfeito, Eduardo. Tudo que eu faço é pensar sobre isso. I need to study English with the Silocatelli method. Ai, adorei. Manda um coração aí pro Eduardo também. Amei, a frase ficou perfeita. E o sentido da frase, ainda mais. Adorei, adorei, adorei. Sou de Corbélia, Paraná. Olha que bacana. Minha mãe era do interior do Paraná, Cruzeiro do Oeste, perto do Paraná. O suporte da risada, que sempre tem uma cidade, tem uma história para falar, mas tem gente, já conhece Brasilzão aí, uma academia, faço pilates, ótimo, bora lá. Não, é particular, mas estou acompanhando suas aulas por indicação da minha esposa, que já acompanha as lives. Sua esposa é muito esperta, very smart woman, very smart wife. Você sabia que o plural de wife é wives? Um plural irregular. Você viu minhas postagens no Insta esses dias? Bora terminar essa aula. O suporte tá aqui falando que eu tô fugindo do assunto. Primeiro ali, então. Studying English is the best choice. Estudar inglês é a melhor escolha. Estudar no começo, põe o ing, vira studying. Drinking much water is good for health. Beber muita água é bom para a saúde. Drinking much water. Thinking about your future. To think é pensar. Thinking é pensar no começo de uma frase, com ing. Pensar sobre seu futuro is what you have to do. Thinking about your future is what you have to do. Pensar sobre o seu futuro é o que você tem que fazer. Pensar, planejar, criar o seu futuro e ali executar tudo que você precisa fazer. Olha, eu tive uma ideia de um exemplo agora. Eu sou uma professora. Se eu estou criando uma atividade para vocês, eu estou making
activities for you. Mas eu dou para vocês vão realizar aquela tarefa. Você pode dizer I'm doing the activity. I make the activity. Eu faço a atividade, porque eu estou criando as perguntas, criando uma cruzadinha ali. Mas você que já fez o que eu criei, você vai dizer I do the activity ou I do the homework. I do, porque eu criei e você faz. Viu? Ficou claro? Matou a pau esse lance de do e make? Noélia, good evening, atrasada por conta do meu trabalho, mas estou aqui ligadinha. Isso aí, Noélia, ligadinha desde o começo você com a gente, na verdade. I make bread. Gente, vocês são talentosos. Perfeito, make bread. Você cria do zero. Todos os verbos no início das frases se usa-se ing ou apenas algum específico? Todos. Se você quiser falar o verbo beber, né? Beber água, estudar, caminhar. Você sabe que o nome do verbo tem to verbo. To play, to speak, to drink. Mas no começo da frase, você usa que nem está ali. Todos os verbos, perfeito? Quem mais tá ali? I'm studying English with the best in the world. Ai, gente, você manda o coração ali também. Adorei. Vocês são demais, gente. Na verdade, eu acredito que aquilo lá que a gente comentou agora há pouco, na área que você mais foi humilhada, é a área que Deus te levanta para abençoar outras pessoas. E eu creio que Deus me levantou realmente para abençoar tantas pessoas com uma metodologia fácil e prática, para que as pessoas não percam sonhos. Eu gosto, fico muito feliz quando alunos, principalmente de mais idade, assim, de uns 40 que estão se achando velhos, gente, imagine, quarentão aqui, eles me mandam 40, 50, 60, tenho alunos de 70 anos, eles me mandam mensagem dizendo, eu já tinha perdido a esperança, eu achava que eu não ia aprender mais e estou conseguindo falar, estou super feliz, né? Tenho a mãe de uma moça, a filha dela mora na Europa. E ela tem 68 anos e ela já tinha tentado de todo jeito aprender inglês e não conseguia aprender. Tem condições para viajar a hora que quiser e não podia viajar sozinha porque não conseguia falar inglês, enfim, sofria quando estava lá. E ela ficou muito feliz, mandou um depoimento para mim que eu quase chorei. Eduardo, it's a piece of cake to study with Silocatelli. Gente, olha que bacana, adorei, Eduardo. Essa expressão que o Eduardo falou ali, it's a piece of cake, é um pedaço de bolo. Como assim é um pedaço de bolo estudar com a teacher Silocatelli? Um pedaço de bolo é o nosso famoso, como é que é? Mamão com açúcar. Ah, isso é mamão com açúcar, quer dizer, isso é facinho, é muito fácil estudar com a teacher Silocatelli. Aprendi essa expressão em um jogo. Legal, eu estou fazendo, a hora que acabar essas lives, eu vou fazer uma série de expressões assim também, reels, shorts, com várias expressões, várias, eu já separei, já escrevi um monte ali pra não esquecer, você vai ver, vai ser bacana, então me siga nas redes sociais se você ainda não segue. Eating health food is great for your health. Perfeito! Bom, tudo bem. I'm studying English with the best teacher. Já foi esse daí, foi, até mandei coração pra ela. Mais um então? Very good. Não. Omar. Luciene, I love your class. Gente, eu que amo vocês. Vocês não sabem, a hora que acaba a live aqui, eu ainda fico um tempão aqui comentando com o suporte, conversando, falando sobre o comentário de vocês. É muito divertido, realmente. Isso me dá energia. O pessoal fala, você não cansa de dar aula o dia inteiro? Não canso. Porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta, você se sente energizado. Você não cansa, é muito gostoso. Estou muito feliz com você, parabéns por você estar aqui todos esses dias, mesmo que quem perdeu um dia ou outro, mas eu sei que você está aqui de coração. Eduardo, põe aí o comentário do Eduardo, consegue pôr aí? Isa, você tem 9 anos? Você tá brincando comigo? Verdade, 9 ou 19? Você é muito madura para 9 anos. Olha o que o Eduardo falou. Em 2022, eu quero falar inglês fluente, depois alemão. Você sabe que eu comecei a estudar alemão? But ich spreche kein Deutsch. Eu não falo quase nada de alemão, porque a minha professora de alemão era muito rigorosa, muito chata. A gente falava assim, por exemplo, eu quero ir ao cinema com a minha irmã, em alemão. Ich will ins Kino gehen mit mein... Como é que é? Ich will ins Kino gehen mit meiner Schwester. E aí ela falava, não é mine, é mine.
pra mim não tinha diferença nenhuma. Não é mine, é mine. Eu falava, mas como assim? Eu não tinha muita experiência na época. Por exemplo, me desculpe, por favor. Entschuldigung Sie bitte. Nossa, fazia 10 anos que eu não falava. Entschuldigung Sie bitte. Ela falava, não é bitte, é bitte. E eu não via a diferença. E ali ela não deixava a gente seguir. E ali a aula era muito maçante. Você ia pra aula só pra ela falar, você tá falando errado, tá falando errado, tá falando errado. E não deixava a gente aprender. Quando um aluno vem pra mim e fala with, ele fala with, I eat bread with my mother. Mesmo que ele não fale with perfeito, eu não vou ficar ali, não tá perfeito. Porque eu sei que enquanto ele não estiver perfeito, se eu não deixar ele seguir um pouquinho, ele vai ficar desanimado. Então eu gosto de incentivar. Hoje era para eu estar falando alemão, porque eu entendi a estrutura da gramática. Por exemplo, eu quero ir ao cinema com a minha irmã, eles falam assim, eu quero no cinema com a minha irmã ir. Ich will, eu quero, ins Kino gehen, no cinema ir mit meiner Schwester. E eu entendi a estrutura, e eu gostava, mas o sotaque, a professora queria que fosse perfeito. Ela falava português com sotaque totalmente errado, dava vontade de falar, também não é desse jeito que você fala, mas ela não deixava a gente seguir com o nosso sotaque. Então é isso que eu falo com os meus alunos, fale, pratique, vá adiante, mesmo que você erre, fale de novo, que você vai conseguir, senão você desiste. Olha só, aconteceu comigo, eu desisti de tanto que não prosseguia, mas os meus alunos nunca desistem, eu nunca deixo desistir. Quem mais chegou ali? A professora chata, Ana Cláudia, era mesmo. Isa, você tem 9 mesmo? Menina, como que você faz essas frases tão enormes? Parabéns, você é muito boa aluna. Agora eu entendi, uma graça. Eduardo Faria, amigo, o buraco é mais embaixo, tem que estudar muito. Não tem que estudar muito, Plínio, não tem. Se eu te falei, os meus alunos que estudaram aí 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, estão passando em entrevistas falando inglês, arrasando. Que os professores, tem alguns que estão conversando no Cambly lá, para pegar inglês de negócios, um pouco mais avançado assim. Os professores não acreditam que eles estudaram apenas 1 ano. Você acredite em mim. Kainara, vou falar em português mesmo, se você é simplesmente fantástica, tem realmente o dom do ensino. Obrigado, Ká. Thank you very much. Merece um coraçãozinho também. Todos vocês, gente. Esse coração é para todos vocês. Tem mais algum ali? Thank you, teacher. God bless you. God bless you so much, Ismael. Thank you. Have a nice night. I will have a nice night também. I want to stay later. The English test was a piece of cake. Isso, perfeito! Ótimo. Gente, vocês são demais. Joia para todos vocês. Cadê a estrelinha ali? Manda os olhos de estrelinha. Eu adoro esse emoji. Adoro, gente. A gente se vê por aí. Me siga no Insta que eu tô lá fazendo stories direto. Você pode interagir comigo, ok? Good night. See you tomorrow, Márcia. Good night, everyone. God bless you so much. See you soon.